41 chegando para você, testemunho e milagre. Bom dia, Canaã! Hoje eu vou contar a história de uma moça que enviou para o e-mail testemunhoemilagre@gmail.com e ela pediu para eu chamá-la de Esté. Ela escreveu assim: olá Lívia, bom dia ouvintes da Rádio Canaã. Gostaria que me chamasse de Esté e vou tentar ser o mais breve possível, mas adianto que a história é longa. Eu e meu esposo somos casados há 12 anos. Nos conhecemos na igreja. Fazíamos parte do grupo de jovens e nunca nos desviamos do caminho do Senhor. Vivemos bem durante 10 anos. Passamos dificuldades, crises no casamento ao longo desses anos, mas sempre seguimos firmes, pois sabemos que não é fácil, né? Tivemos um filho logo no início da vida de casado, que hoje esse meu filho tem 10 anos. Mas tudo começou a desandar em 2019, quando chegou o nosso filho mais novo, que hoje tem 3 anos. Toda a nossa rotina mudou. Começamos a brigar demais, eu me descuidei também da minha aparência, meu esposo, ele estressado do trabalho. Eu confesso que achava que ser uma mulher sábia era apenas ser cristã, mas depois o Espírito Santo foi me revelando o quanto eu fui tola, rixosa, briguenta, reclamava por coisas bobas e o principal, eu não vivia uma vida de oração pela minha família. Nós éramos o tipo de cristãos que só ia na igreja aos domingos e que não tinha intimidade com o Senhor. Foi então que em maio de 2020, meu esposo decidiu sair de casa, se separar. Eu não pude acreditar, eu não queria acreditar naquilo. Meu mundo caiu. Eu não sabia o que fazer, não sabia como eu ia viver sem ele. Como faria com 2 crianças? E eu não tinha emprego fixo, viu? Trabalho por conta própria e na época tinha começado há pouco tempo. Enfim, ele foi morar na casa da minha sogra e eu fiquei destruída. A primeira noite eu não preguei o olho, de tanto chorar e desespero, pois não sabia o que fazer dali para frente. Foi então que me ajoelhei e rasguei meu coração para Deus. Toda a dor que eu estava sentindo, e eu também lembro claramente que eu falei para o Senhor: Deus, se o Senhor é real, eu quero ter as minhas próprias experiências contigo. Eu não tenho mais ninguém, preciso de ti. Não quero mais ouvir testemunhos, eu quero ser o testemunho. Naquela mesma madrugada, eu ouvi claramente o Espírito Santo me falar: ainda que os seus pais te abandonassem, eu não me esqueceria de ti. Lívia, foi sobrenatural, não sei nem como explicar o amor e carinho que senti naquele momento. Só era eu e Deus no quarto e em meio a toda a dor que devastava o meu coração, eu me sentia amada de tal maneira que no outro dia eu me acordei uma nova mulher, uma gigante pronta para enfrentar o que viesse. O amor de Deus por mim era algo tão real que eu me senti invencível. Então eu comecei uma jornada de busca pelo Senhor e realmente conheci quem Ele é. Deixei tudo nas mãos dEle e segui minha vida com os meus filhos. As encomendas foram aparecendo de forma surpreendente, que eu não conseguia acreditar. Comecei a me amar, me cuidar, comprar roupas novas. Eu e meu esposo nos víamos quase todos os dias, mas eu já nem me importava mais com a situação, se ele voltaria ou não para casa. Mesmo o Senhor já me dando a promessa de restauração. Mas eu estava tão bem com Deus que eu não queria perder aquele primeiro amor. Foi então que o meu esposo voltou para casa 2 meses depois. Eu não falei absolutamente nada, nunca toquei no assunto. Mas ele ficou tão impressionado com a mulher que eu tinha me tornado e como o Espírito Santo brilhava em mim. Aí ele quis voltar. Uma observação, ele dizia que não me amava mais e que jamais voltaria para casa, viu? Após a volta do meu esposo, nós passamos ali 2 meses maravilhosos, como se fôssemos 2 bobos apaixonados. Mas tudo começou a desandar novamente. Eu havia novamente deixado o Senhor de fora do meu casamento, mesmo tendo vivido coisas extraordinárias com Deus. Eu deixei novamente, Lívia, já não orava mais, não buscava como antes e fomos deixando de ir para a igreja outra vez. Então começaram novamente as discussões. Em outubro de 2021, meu esposo decidiu separar pela 2ª vez. Lembro que no dia em que ele veio conversar comigo sobre a decisão de separar, eu estava em um propósito de 21 dias de jejum. E quando ele falou comigo, eu fiquei simplesmente tranquila. E ele levou um susto. Era nítido, Lívia, que naquele
momento, eu estava passando por uma batalha espiritual muito grande, pois ele tinha outro semblante. Como ele viu que eu estava super tranquila e em paz, ele disse, dessa vez eu vou querer o divórcio. Lívia, por um momento meu coração parou quando eu vi aquilo. Aí eu respirei fundo e respondi que não era isso que Deus queria e que eu não iria atrás do divórcio. Se ele quisesse, ele que fosse atrás. E assumisse a responsabilidade. Então ele foi embora e desde então não nos falamos mais, né? A gente também não conversava, somente sobre os nossos filhos ou assuntos financeiros. Eu comecei a assistir o culto online com o pastor Gessé e ali eu fui me fortalecendo e me enchendo mais de Deus. Retomei minha busca por Deus e pedi muito perdão a Ele por ter me afastado da presença dEle. Fiquei tão envergonhada que o inimigo começou a lançar setas na minha mente. Que Deus não ia restaurar o meu casamento, pois Ele já tinha me dado uma chance, que eu tinha falhado. Através dos cultos eu fui me fortalecendo e Deus começou a ministrar no meu coração que iria sim refazer minha família, que Ele continuava me amando da mesma maneira e eu só precisava confiar e esperar. Assim eu fiz. Foram longos 5 meses, né, separados e com todas as circunstâncias contrárias a uma restauração. Ninguém sabia que eu orava por restauração e as poucas pessoas que souberam, algumas não acreditaram, pois ele estava totalmente assim, sabe, ele não conseguia ouvir falar o meu nome, o meu marido. Passei por momentos muito difíceis em que tinha vontade de desistir de tudo, pois a promessa parecia que não ia se cumprir. Quando eu deixava de olhar com os olhos espirituais, eu desanimava. Meu esposo, a qual eu vivi tantos anos em que nós nos amávamos, agora ele me repudiava totalmente e sequer olhava para mim. Então, em março desse ano, foi meu aniversário e pedi a Deus de presente: restitui a minha família, pois eu já estou no meu limite, Senhor. Aí eu esqueci de dizer que durante esses meses, Lívia, que estávamos separados, eu retirei a minha aliança e guardei, pois eu tinha vergonha do que as pessoas poderiam comentar se me visse de aliança, sendo que eu estava separada. Depois do meu aniversário, que foi no comecinho de março, o Senhor falou claramente durante 2 dias seguidos que eu voltasse a usar a minha aliança, pois a aliança eu fiz com Deus e era Ele que eu tinha que honrar. Era com a opinião de Deus que eu tinha que me importar, me preocupar e não dos outros. Me ajoelhei e chorei muito, coloquei novamente minha aliança no dedo e senti uma paz tão grande que não conseguia explicar. Foi aí que tudo começou a mudar literalmente da água para o vinho. Meu esposo, que até então não queria nem ouvir meu nome, né? Começou a me ligar com frequência para conversar sobre os nossos filhos e assuntos aleatórios. Eu fiquei também sabendo que ele estava assistindo os cultos online com o pastor Gessé, e que estava dizimando também. Dei saltos de alegria, pois vi ali uma esperança. Ele se reconciliou online também, tudo foi acontecendo muito rápido. Tudo no mês de março, que era o meu aniversário e que havia feito pedido a Deus. Decidi fazer um propósito de jejum por 3 dias para que tudo que estivesse impedindo a restauração da minha família caísse por terra, pois os planos do Senhor não podem ser frustrados. No dia em que iniciei o jejum, meu esposo mandou mensagem dizendo que queria conversar comigo sobre o futuro e tinha que ser pessoalmente, né? Tinha que ser pessoalmente. Na hora eu fiquei gelada e imaginei que ele iria pedir para voltar para casa, mas depois comecei a pensar, e se for o divórcio? Fiquei muito angustiada. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: filha, se for o divórcio, é apenas um papel. Não limite o meu poder. Me acalmei, Lívia, fiquei tranquila. Passaram os outros 2 dias seguintes do jejum e no 4º dia, quando já havia encerrado o propósito de jejum, eu perguntei a ele quando ele queria conversar e ele apenas me respondeu que não sabia mais. Não estava bem e quando estivesse bem ele me procurava para conversar. Eu respondi que tudo bem e não toquei mais no assunto. Então, na semana seguinte comecei a notar ele muito estranho, triste, com aquela angústia, dava para perceber, mas eu não falei nada, só observei. Uma semana depois que eu fiz esse propósito de 3 dias, ele veio conversar comigo e falou que quando ele mandou a mensagem dizendo que queria conversar comigo, ele ia pedir o divórcio, mas não sabia o que tinha acontecido, pois não teve coragem, tudo mudou dentro dele. Ele não parava de pensar em mim, do quanto estava com saudade. Deus é fiel.
Passamos 3 dias conversando, confessando um ao outro nossos erros. Teve muito choro, muito perdão e decidimos reconstruir nossa família. Glória a Deus. Meu esposo voltou para nossa casa, estamos firmes na presença do Senhor. Oramos juntos todos os dias e no culto de Santa Ceia do mês de abril, nós estávamos na sede juntos. Ceando, Lívia! Foi um dia inesquecível. Eu só consegui agradecer a Deus, pois não parecia real. Deus restaurou a minha família. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Podem me chamar de Esté e este é o meu testemunho.